Certo, vamos aqui então para a resolução da quarta questão bônus da segunda parte da disciplina, né? Ok. O nosso problema então é o seguinte: mostrar que esse f de x é computável para L3, né? Mas a gente também vai ter que construir um programa escrito em Ln, certo? Para essa atividade você vai elaborar uma solução e gravar um vídeo. Certo, ok. Além disso, a gente também vai justificar nessa parte aqui que o programa sempre para. Mas qual é o f primeiramente, né? O nosso f vai ser o seguinte: ele retorna S1 se a nossa primeira entrada, o W1, for sufixo de W2. Mas ele também vai mostrar a palavra vazia caso contrário. Ok. Além disso, a gente vai considerar esse conjunto aqui como sendo, entre aspas, alfabeto que vai ser reconhecido. Show. Então aqui a gente vai considerar uma coisa importante. O W1 é sufixo de W2. Ok. Levando um pouco para a teoria, o que seria ser sufixo? Para ser sufixo, o W2 deve ser maior ou igual a W1, certo? Ou seja, W2 tem que ser, por exemplo, ABC. W1 pode, para ser sufixo, pode ser tanto BC como ABC. Ele vai ser exatamente igual, mas também vai ser sufixo. A gente vai partir dessa premissa, tudo bem? Outra coisa é que W1 deve ser integralmente sem interrupções, deve estar integralmente sem interrupções no final de W2. Ou seja, mesmo que a gente tenha algo assim, W1 não vai ser um sufixo, porque mesmo que o C seja igual, essa letra aqui é diferente, porque B é diferente de A, certo? Então essas são as considerações que a gente vai fazer para considerar um sufixo. Show. Mas aí a gente vai ter agora que trabalhar então numa ideia para mostrar o nosso algoritmo. E para essa ideia a gente vai considerar certas coisas. Primeiramente, a gente vai assumir que o W1 não pode ser vazio. Se o W1 for vazio, então ele não vai ser sufixo de W2. Certo? A segunda coisa que a gente vai considerar. A gente vai analisar caractere por caractere do final de ambos, tanto o W2 como o W1. Terceira coisa. Se o W2 já for vazio e W1 não, a gente vai encerrar o programa. A gente vai retornar o E, que ele fala ali, né? Vai retornar o vazio. Mas aí tem o caso contrário. Se o W2 não é vazio, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar a letra final de ambos. Show. E a gente vai fazer o que com isso? A gente vai ver se são iguais. Caso não sejam, significa que o nosso W1 não vai ser sufixo de W2. Ok? Então a gente também vai retornar o vazio. Mas aí a gente também tem o último caso. Se não chegar no caso que W2 acaba antes de W1 e todas as letras continuarem sendo as mesmas tanto para W2 como W1, até que W1 acabe, nesse caso, quando W1 acabar, a gente sabe que vai ser um sufixo. Mas até lá, a gente vai repetir o processo, removendo letra por letra e analisando se está tudo nos conformes. Ok, agora a gente tem uma ideia geral de como é que esse algoritmo vai funcionar. Seguindo as instruções, a gente vai então primeiro para ln. Então vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso código, mais comentários eu vou oferecer aqui na parte de L3. Mas por enquanto vamos se contentar com alguns comentários por cima. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar macros de atribuição para não alterar diretamente o valor de x1 e x2, né, da nossa entrada. Primeira coisa que a gente vai fazer, considerar esse caso aqui, né? Vamos analisar se o nosso z1 é vazio. Se ele for, encerre o programa imediatamente. Caso contrário, caso ele não seja vazio, mas sim o z2 seja vazio, então a gente também tem um problema. Porque significa que a gente tem W1 tendo coisas e o nosso Z2, o nosso W1, 2, não tem. Ou seja, não tem como o W1 ser sufixo de W2.
Então encerre imediatamente e retorne vazio. Ok. Considerando que nenhum dos dois é vazio, faça o seguinte. Pegue a palavra em análise, né, o Z2, e veja com qual letra do nosso alfabeto ela termina. Nenhuma delas? Ok. Então a gente vai sair do algoritmo imediatamente. Esse caso a gente não vai fazer mais nada. A gente encerra por aqui. Caso contrário, caso esteja sim entre essas do alfabeto, faça o seguinte. Vá para AI, onde esse I está definido entre 1 e N. Certo? Ok. Então, vá para AI. O detalhe que esse I aqui vai ser obviamente igual, né? Show. Chegando em AI, faça o seguinte. Pegue agora a palavra Z1. Veja se a última letra, o I dela é igual ao que a gente está em análise no Z2. Não é? Z2 acaba em B e Z1 acaba em A? Ok. Encerra o algoritmo imediatamente, então. Retorne vazio. Mas caso seja, faça o seguinte. Vá para C. Detalhe novamente, né? Sempre lembrando que a gente está definindo entre 1 e N. Mas certo. Ok, então a gente já sabe que essas palavras, para terem chegado até aqui, não são vazias e que a última letra é exatamente igual e está definido no nosso alfabeto, certo? Ok, então vá para C. Chegando em C, faça o seguinte, remova a última letra de Z1 e analise. Z1 acabou? Z1 já é vazio agora? Se ele for, significa que é sim sufixo. Significa que na realidade algo assim aconteceu. O nosso W1 era a letra A e o nosso W2 era BA. Quando a gente removeu, agora a gente tem a string vazia aqui. Ou seja, W1 era sim sufixo. Sendo sufixo, faça o seguinte, vá para label D, receba em Y o valor desejado pela função, que seria S1, e encerre a execução. Logo em seguida. Fim de programa. E aí a gente tem o nosso caso feliz, né? Tudo ocorreu muito bem. E Z1 é sim sufixo de Z2. Mas caso contrário, Z1 ainda não acabou. Certo, então faça o seguinte. Remova a última letra de Z2. Analise agora. Z2 é vazio? Se for, a gente tem um problema. Porque significa que o nosso W1 era algo como AB, sendo que o nosso W2 era só B. Então a gente removeu B, W1 tem coisa e W2 não. Ou seja, temos um problema e W1 não era sufixo. Se não era sufixo, então faça o seguinte, rejeite. Vá para o final do programa, né? Vá para label E, que não está definido em canto nenhum. Encerre o programa retornando vazio. Certo. Z2 não é vazio, então? Ok. Então, nesse caso, a gente sabe que a gente removeu já, a gente fez progresso na análise da palavra. E nem Z1 nem Z2 acabaram. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que voltar para o começo e considerar que o nosso trabalho não acabou. A gente tem que voltar a analisar a última letra, uma a uma, até que a gente saiba. A gente caia em algum desses casos, né? O caso de sucesso, ou então os diversos casos de fracasso analisado aqui. Ok. Aqui a gente já cobriu vários casos, né? Só falando por cima. E esse é o esquema do nosso algoritmo em LN. Agora a gente vai usar ele em L3. E se a gente lembrar da aula, a gente vai perceber que não é tão difícil assim. Na verdade, ele é bem parecido. Então vamos lá. Seguinte, novamente, a gente vai usar as macros de atribuição para não mexer na entrada, né? Durante a execução do programa. E vai fazer o seguinte. Agora a gente tem os comentários aqui para ajudar, né? Agora que a gente não precisa mais declarar esse 1 menor, 1 maior... I é maior ou igual a 1 e menor ou igual a n. Está compreendido nesse intervalo, né? Então, ok. Pela nossa hipótese inicial, se o Z1 for vazio, ele não vai ser sufixo. Mas caso ele não seja vazio, vamos fazer o seguinte. Z2 é vazio? Se sim, Z1 não vai ser o sufixo dele. Encerre também. Mas caso contrário, faça o seguinte. Vá elemento por elemento do nosso alfabeto, analisando se esse elemento final de Z2 bate com ele.
Não bateu com nenhum, vá para o final do programa, a gente não vai, então, prosseguir com isso. Mas caso seja, faça o seguinte. É o S1? Ok, vá para 1. É o S2? Vá para A2. É o S3? Ok, vá para A3. Note que, nesse caso, a gente está só separando as letras, então todas as labels vão ser extremamente parecidas. Ok. Então, para poupar um pouco de tempo, a gente vai considerar apenas essa do A1, certo? As outras são exatamente iguais. Ok. Então, a gente analisou o Z2 e ele era do formato, por exemplo, W1 era algo assim BA e o nosso W2 é algo tipo CA. Ok. CBA, vamos dizer, né? Pronto, CA. CA é bom. Certo. Veja o seguinte, no W2, qual é a última letra? É o A. Na realidade, vamos fazer o seguinte, é S2, S1, S3, S1. Apesar de que daria para entender para o senhor, vamos obedecer aqui a gramática, né? Certo. Ok. Z2 acaba em S1, certo, então vem para cá. Faz a pergunta então, Z1 acaba em S1? Acaba, mas ele poderia acabar em S3. Acabou em S3? Não é sufixo. Então encerre o programa. Mas olha, nossa condição inicial, ele era sim S1. Então os finais eram exatamente iguais. E a gente pode ir para o caso feliz, que a gente vai para o C, a label C. Onde a gente vai fazer o quê? A gente vai em W1, no caso é Z1, né? A gente transportou o valor dele para essas variáveis. E vai fazer o seguinte. Remove esse elemento. Ele é vazio? Não, ainda não. Tranquilo. Então vá para Z2 e faça a mesma coisa. Remova o último elemento dele. Ele é vazio? Não. Tudo bem então. Faça o seguinte. Volte para o começo. Volte para B. E analise novamente. Qual é o final de Z2? É S3. Ok. Vai então para a label A3. Z1 acaba com S3? Não. Ok. Então a gente tem um sério problema aqui que Z1 não vai ser sufixo. Então, encerre o programa. E aí a gente acaba rejeitando, retornando a palavra vazia. Mas vamos fazer o seguinte, para fins didáticos. Assume que acaba sim em S3. Ok. Acabando em S3, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para a label C. Onde, novamente, ele vai ser removido. E a gente vai perguntar, Z1 acabou? Sim, ele acabou. Então a gente sabe que ele é sufixo. Mas Pedro, Z2 ainda não acabou. Como é que você pode afirmar? Bom, Z2 na realidade poderia ter, por exemplo, um S1, S2, S3 aqui. Teria problema? Nenhum. Não teria relevância. Porque Z1 acabou. Mas Pedro, S3 aqui ainda tá aqui. Pois é, mas a gente tem a garantia de que as últimas duas letras acabaram. Eram iguais. E Z1 acabou. Se Z1 acabou, então é sufixo. Então a gente pode ir para D, onde a gente vai fazer o quê? Atribuir a Y o valor de S1 e encerrar. Ok. Mas vamos supor então que a gente não ia colocar esse Z1 igual a 0 aqui. Vamos passar por cima. Ok, então a gente ia só no caso inicial. Eita, pronto. Vim até aqui, remover. Ia repetir o looping. E a gente ia ter uma série de problemas, né? A gente provavelmente ia ter problemas por aqui. A gente teria que mudar um pouco a lógica. O meu algoritmo não foi arquitetado para pensar desse jeito. Mas Pedro, você realmente então tem segurança de que removendo esse S3 aqui tá tudo certo? Sim, porque como eu disse, é sufixo e a gente tem as garantias de que esses dois são iguais. Certo? Convencido sobre isso? Não? Então vamos fazer mais o seguinte. Vamos dizer na realidade que esse cara não acabou e que a gente vai então... e que esse cara tinha só o S3. Show. Pedro, então a gente chegou aqui na label C, a gente removeu o S3. Z1 é vazio? Não. Ok. Então faz o seguinte, remove S3 de Z2. Z2 é vazio? É. Mas cara, aqui
não acabou. E Z2 acabou. Temos um problema. Z1 não é sufixo. Certo. Eu espero que com isso a gente tenha coberto casos suficientes para convencer que esse algoritmo funciona assim. Pode ter ficado um pouco confuso porque dessa vez eu usei o bloco de notas, eu estou me adaptando a esse novo formato, mas porque realmente eu precisei escrever bastante coisa e no Paint ficou um pouco complicado para mim de manusear. Mas eu espero que tenha ficado claro. Eu deixei anotações aqui para caso surjam algumas dúvidas. E qualquer coisa, por favor, entre em contato, que eu explico. Certo? Obrigado.